E mais uma dúvida, mais uma questão aqui que eu tenho para vocês, né? Pessoas que entendem bastante desse mercado, trabalharam junto desse mercado, trabalharam no mercado. Eu tenho uma questão. A gente observou nos últimos tempos, né? O modelo do mercado de mangás do Japão é gigantesco desde sempre, várias e várias décadas e bastante funcional mercadologicamente. Mas a gente tem observado que não só outros mercados começaram a competir em certo nível, né? Estão vindo ali para tirar sua casquinha, mas também a gente tem esse modelo que por si só é bastante exaustivo para os autores. Né? A produção acaba levando eles para o limite, problemas de saúde não só física, mas saúde psicológica, autores que não sentem mais tão à vontade em fazer suas obras ao longo de muito tempo, porque é realmente exaustivo. Vocês veem alguma forma de como seria possível mexer esse mercado para ficar mais atrativo em relação ao que os outros países podem oferecer, por exemplo? É uma coisa cultural, mercadológica que vem já enraizado porque funciona há muito tempo. Mas vocês acham que, primeiro, a gente está prestes a ter alguma mudança nesse sentido? Né? O One Piece agora tem umas pausas um pouco mais regulares, algumas obras que já eram publicadas semanalmente sempre acabam sendo movidas para revistas que publicam com uma periodicidade maior, para dar uma pausa mais tranquila para os autores. Vocês acham que com o decorrer do tempo é natural que esse sistema vá mudar e trazer pausas maiores? Existe alguma outra solução? Ou, bom, isso é forte demais para ser mudado? Questão aí. E aí, Sensei? Eu acho melhor você responder que você estava lá dentro. Vamos lá. Você estava lá dentro. Então, resumo. Tá? O sistema não muda. Por quê? Porque eu acho que eu expliquei um pouquinho, né, no meio do caminho, mas eu vou deixar mais claro. Então, cada editora ele tem cada revista. Né? Revista semanal, que ele lança toda semana, e tem revista bissemanal, que lança, né, entre 2 a 2 semanas, e tem revista mensal, e tem o que nem está bimensal, por exemplo, né? Então, mas eles têm as lógicas diferentes e também tem os públicos diferentes. Por quê? Porque o intervalo de lançamento é diferente. Então, o resultado também muda. Por exemplo, Weekly Shonen Jump, aquele lá, ele já está falando que a gente vai lançar toda semana. Então, se você quer se tornar um profissional dessa revista, você tem que já ficar preparado, né, para conseguir lançar toda semana. Então, aí que vem. Como o Araújo já deixou explicado, né, que, sabe, cada mangaka ele é um empresário. Ele tem o seu estúdio. Então, ele está entregando o seu serviço para a editora cuidar. Então, daí, enquanto ele está conseguindo entregar, assim, sabe, ele vai conseguir monetizar e está agradando os públicos. E que tipo de público que está agradando? É shounen. Shounen é uma fase mais infantil, né? Mais, como fala, antes de ser, sabe, um adulto, assim, sabe? Então, sabe, e também é para o público masculino. O público masculino é um pouco mais exigente. Sabe? Então, porque é um pouco mais direto, é mais sonhador, sabe? E quando consegue aprofundar assim, em alguma história, né, eles já querem ir o próximo. Já tá na rotina. Bate uma ansiedade. Caramba, eu quero ver como é que vai ficar a luta do Katakuri com o Ruffy. Já entra na rotina dessa semana, sei lá, hoje é sexta-feira, tem que passar lá para pegar minha nova Shonen Jump. Exato, então, que aí, né, esse que vai ajudar bastante, assim, sabe? Eu preciso aguardar uma semana, mas na semana que vem, né, na segunda-feira, eu já vou conseguir encontrar o próximo episódio. Daí você vê, nossa, bacana. Então, daí é assim que você consegue fazer mais sucesso mais rápido. Por quê? Porque a produção que ele está oferecendo rápido também. Entendi. Né? Então, você trabalhou nesse sistema semanal, Sensei? Sim. Extenuante mesmo? Mais de, eu acho que uns 12 anos, mais ou menos. 12 anos. Trabalhando com semanal, né, Sensei? Semanal. E quantos dias leva para fazer um capítulo desse pro semanal? No nosso caso é um pouco... Gostei da risada sincera. É um pouco específico, sabe? Mas, assim, a gente tinha uma semana de produção, mas, né, o estilo do Tetsuhara é assim, né?
Ele gastava quase 5 dias, assim, sabe, para ir pensando no name. Tá. Ele usava o limite do tempo. Então, aí que vem. O próprio name, ele conseguia fazer com 3 horas. Tá. Né? Preparar 18 páginas. Isso era fácil, né? Porque a história, no caso dele, ele era desenhista e tinha um roteiro. Mas a parte importante dele, né, como ele é desenhista, ele está entregando impacto, ele tinha que capturar várias imagens assim, para cada desenho que ele vai entregar para o público ter impacto suficiente, que isso que é o carimbo do nome dele. Entende? Sim. Então, por isso que ele acumulava, estudava, assistia um monte de coisa, via um monte de coisa. E daí, entre esses 5 dias, tinha algumas páginas assim também que ele soltava, né? Por exemplo, uma página somente com cenário, sabe? Daí a gente fazia de boa, assim, sabe? Então, mas Às vezes chegava nos últimos dias e falou, tá aqui, se virem. Uma enxurrada, aí, vocês têm que fazer em tempo recorde. Não, então, mas é que vem. Sabe? Se ele fosse desse jeito, assim, sabe? Né? Tudo bem, mas não é, então. Ele mesmo usava 2 dias para colocar todos os personagens de 18 páginas nesses 2 dias. Então ele era bom. Entende? Muito bom, né? Muito Então, absurdo. Isso é absurdo, pô. Daí, quem, né, de stuff consegue reclamar. Ele que está trabalhando muito mais do que a gente. É o líder, né, Sensei? Que Isso. puxa, né? Legal. Puxa a galera, é o líder, né? Então, aí que vem. Daí que vem a minha posição, que eu acho que no início eu deixei falado, né, que eu era um tradutor do Tetsuhara. E por isso que também, né, nesses últimos dias, eu ficava muito mais aberto para ver os 2 pontos, porque eu tinha que fazer uma adaptação rápida. Daí eu já calculava mais ou menos assim, sabe, o que será que faltava, que página que o Tetsuhara está fazendo, por isso que tipo de cenário vai precisar, eu deixo entregado a informação, deixa eu pesquisar na internet. Você já vai antecipando, né? Que, né, quando, né, o Tetsuhara ia jogar a página, né, finalizada na parte dele, a gente já cortava as páginas assim, quadrinho por quadrinho e já distribuía para... Daí, quando terminava, ele já tinha pronto o próximo, daí a gente juntava tudo, colava por trás e pegava outro e fazia. Olha que interessante. E só pra deixar a posição da Shonen West perante ao que o Guto perguntou, né, cara? Que, assim, o Sensei falou, a indústria japonesa não vai mudar. Entendeu? Isso daí é uma coisa que é uma decisão que a gente falou lá no começo do podcast também. Cada estúdio é uma empresa, né, Sensei? É um estúdio. Então, assim, o contrato está sendo feito de empresa para empresa, editora para com o estúdio, e aí eles têm que entregar, então eles, né, cada um vai trabalhar de um jeito diferente. Você tem a Clamp, por exemplo, 4 moças, né? Chegou a ter 4 moças, né, Sensei? Desenham muito bem e tudo mais, e elas têm o seu jeito de trabalhar. Já o estúdio do Tetsuhara é outro, já do outro mangaka é outro, e assim por diante. O que eu tenho para dizer para vocês sobre nós como Shonen West perante a isso tudo? Então... eu acho que tá muito bom em relação ao Japão. Por quê? Em hora de trabalho. Porque, vamos pegar assim, a gente sabe que está começando agora, que precisa de uma cultura de produção de mangá que ainda não existe aqui. As pessoas não estão adaptadas. Então, se lá eles fazem 20 páginas por semana, aqui na Shonen West é 20 páginas por mês. Então, se vai bater 80, 100 páginas lá por mês, aqui vai bater 20 páginas. Então ele tem o quê? 4 vezes mais tempo para descansar? Quem está na Shonen West? A publicação é mensal, então. A publicação é uma publicação mensal. E é aí que tá, entendeu? Por quê? Porque a gente entende, né, que a gente tem que ir devagarzinho, percebendo como é que o mangaka brasileiro ele vai reagir, como é que ele vai reagir à supervisão do departamento editorial com o sensei, que o sensei ele coloca a qualidade, né? Ele vai dar o olhar de qualidade. Deixa eu ver aqui como é que tá funcionando e tudo mais. Sim. Ele vai prestar atenção nessas coisas. Então, a gente tá indo devagarzinho. Não adianta nada chegar de uma vez, vai ser igual ao Japão. Não vai ser, gente. Não vai ser. Eu acho legal fazer um paralelo que é bem assim, ó. Vamos lá. A gente tem aqui no Brasil as pessoas que trabalham para outras pessoas e tem um empresário lá que está fazendo o trabalho dele também, mas às vezes não fica muito em evidência. Estou querendo fazer um paralelo aqui de ficar comparando o empresário com a pessoa CLT, quem trabalha mais ou quem trabalha menos, não. Mas é o mesmo olhar que a gente vai ter aqui agora para o mangaka. O mangaka, nesse caso, ele é o empresário. O mangaka ele é o dono do estúdio dele.
Tal como os editores que estão ali. Eles trabalham sem parar. Então, quando o mangaka, a visão da Shonen West, a visão, na verdade, que a gente consegue entender quando o sensei fala, gente, a gente não está sofrendo na nossa mente. O nosso corpo pode, de certa forma, até sofrer, mas na nossa mente a gente não está sofrendo. Isso aí, qualquer mangaka, você perguntar. Tem uns que vão fazer o personagem lá do Bakuman, que é aquele personagem que o pessoal fala que é o Togashi, eu esqueci o nome dele. Ah, tá. Que ele não gosta, não quer ser mangaka. Hiromaru? Hiromaru? É isso? Hiramaru. Hiramaru. Ele fala que ele tá mijando sangue, ele não aguenta mais. Não tá aguentando mais. Tem uns rolês desse aí, que é os caras que não quer, mas aí ele vai para outra conversa e por que ele tá trabalhando? Né? Ele tá ganhando não sei quantos mil dinheiro, tá andando com Porsche, com Ferrari. Que aparece na história, né? Que aparece na história. Eles fazem a brincadeira. E você vê que o personagem lá, o Saiko, eles querem fazer a representação deles mesmos. Ele não cuidou direito da saúde dele, ele se lasca. Quando ele começou a cuidar, ele começou a trabalhar normal e se dá bem. Entendeu? É um momento de crescimento dele mesmo, de saber como traçar esses paralelos. Às vezes também tem uma questão da saúde da pessoa, de como a pessoa trata a própria saúde. Né? Tem mangaka lá que consegue trabalhar nesse ritmo de trabalho mais fervoroso, até no semanal, e tem uma saúde de boa, porque a pessoa está sabendo como priorizar essa parte. Tem a questão de ser casado, tem a questão de ser solteiro. Tem vários aspectos que fazem com que o mangaka chegue num estado X. Mas, gente, deixa eu explicar. Isso é uma coisa que tem que ficar estabelecido na cabeça da galera. O mangaka, ele não é obrigado a fazer o que ele faz, pô. O que obriga ele é ele mesmo. Ele ama fazer aquilo. A cultura lá no Japão, né, Sensei? É cultura muito do compromisso. É diferente da gente. A gente não tem esse rolê. Tem pessoas, lógico, que têm responsabilidade, compromisso com o próprio sonho, com a própria vontade de fazer as coisas acontecerem. No Japão, a honra deles é tudo. Eles amam essa parada de ganhar o mundo, de ganhar o que eles estão se colocando a fazer. Eu me prontifiquei a ser o melhor corredor do mundo. Eu posso não ser, mas eu vou chegar no topo. Então, vamos lá. Essa parada é o seguinte, né? O mangaka, só para também... que tem as outras perguntas aí, enfim. O mangaka, ele assume um compromisso na cabeça dele. E dentro do Japão, da cultura do Japão e tudo mais, assumir o compromisso e a responsabilidade, ele vai ser profissional. Ele vai ser profissional, ele vai entregar e é isso aí. Ele vai partir pra cima. Entendeu? Entendi. Então assim, não adianta a gente da Shonen West chegar aqui e tentar empurrar isso de qualquer jeito. Não funciona. São adaptações culturais, adaptação, inclusive, da época que a gente vive, né? Do tempo. Então, assim, tem muita coisa que a gente está prestando atenção. A gente não está chegando aqui e colocando de qualquer forma, tá? Então, eu acho que até aqui é suficiente. Sim. Pra... Só para complementar, tem mangaka, mangaka Josei, que é mãe, e tem 3 obras simultâneas publicando. Uau. E ela vive de boa. É coragem.